Na Fórmula 1 moderna, os carros são mais rápidos do que nunca. Os pilotos competem a mais de 300 km por hora, separados por centímetros em circuitos cercados por muros onde não há margem para erro. E mesmo assim continuam indo ao limite. Porque neste esporte tudo pode mudar em um piscar de olhos. Um pequeno erro de cálculo, uma freada no limite, um toque quando dois carros estão roda com roda, e em uma fração de segundo tudo sai do controle. Os carros batem nas barreiras, peças voam por toda a pista, e por alguns segundos ninguém sabe o que vai acontecer. Nas arquibancadas, nos boxes e nas casas, a reação é sempre a mesma. Silêncio, olhares de incredulidade, mãos na cabeça, todos esperando uma única coisa, que o piloto saia do carro. Porque mesmo em uma era com todas as medidas de segurança possíveis, alguns acidentes continuam sendo absolutamente assustadores. Hoje vamos reviver isso. O acidente mais assustador de cada um dos pilotos atuais da Fórmula 1, começando pelo menos brutal, até chegar ao último, que causou um terror absoluto. Liam Lawson sofreu o acidente mais forte da sua carreira no Grande Prêmio de Singapura de 2025. Durante o terceiro treino livre no circuito de rua de Marina Bay, o piloto tentava melhorar seu tempo antes da classificação quando, ao atacar a saída da curva 7, subiu demais na zebra e perdeu o controle do carro. O impacto lateral contra as barreiras foi brutal. O carro ficou seriamente danificado, a asa dianteira se soltou e vários destroços do monoposto ficaram espalhados pela pista. Devido à magnitude da batida, a direção de prova interrompeu a sessão com bandeira vermelha. Após o impacto, Lawson tranquilizou a todos ao informar pelo rádio que estava bem e conseguiu sair do carro por seus próprios meios, sem sofrer lesões graves. Apesar dos danos, os mecânicos da Bull tiveram pouquíssimo tempo para trabalhar, mas mesmo assim conseguiram consertar o carro para que Lawson pudesse participar da classificação. No entanto, este não é o único acidente no circuito de Marina Bay que veremos nesta lista, e muito menos o mais assustador. Arvid Lindblad protagonizou o acidente mais perigoso de sua jovem carreira durante a corrida sprint da Fórmula 2 no Grande Prêmio da Áustria de 2025. A batida aconteceu na segunda volta no Red Bull Ring, quando o pelotão ainda estava muito compacto. Vários pilotos disputavam posição ao chegar à forte freada da curva 3 e, em meio ao tráfego, aconteceu o seguinte. Na curva 3, houve contato e um carro ficou de cabeça para baixo. Grande incidente, Arvid Lindblad, e esse é um dos carros da Trident que capotou. Bandeira vermelha imediatamente. Após o contato, o monoposto de Samimi de Twin Eves se elevou violentamente e acabou passando por cima do carro de Lindblad. Uma das rodas atingiu a parte superior do monoposto muito perto da cabeça do piloto. Felizmente, o carro absorveu o impacto e evitou que o pneu atingisse diretamente sua cabeça. Devido à gravidade do acidente, a direção de prova interrompeu a sprint com bandeira vermelha, e os 3 carros envolvidos ficaram fora da corrida. Lindblad ficou alguns segundos no carro, mas finalmente conseguiu sair por seus próprios meios, sem sofrer lesão. No entanto, este não seria o único momento nesta lista em que Lalo desempenharia um papel fundamental para salvar a vida de um piloto. Charles Leclerc viveu o momento mais aterrorizante de sua carreira durante o Grande Prêmio da Bélgica de 2018. Na largada da corrida em Spa-Francorchamps, ao chegar na freada da primeira curva, Nico Hülkenberg travou os freios e bateu na traseira da McLaren de Fernando Alonso. No fim, o campeão mundial Carlos ficou fora da Copa. Pérez perdeu os freios e Alonso abandonou a corrida. Leclerc se afastou, a McLaren foi lançada pelos ares e passou por cima do Sauber de Leclerc. Durante o salto, uma das rodas atingiu diretamente o halo do carro do monegasco e deixou marcas visíveis no dispositivo. O momento foi assustador, e sem o halo, a roda teria atingido diretamente a cabeça do piloto. Devido ao choque múltiplo na largada, Alonso, Hülkenberg e Leclerc ficaram fora da corrida. Felizmente, o jovem piloto da Sauber conseguiu sair do carro sem ferimentos graves. No entanto, esse não é o acidente mais assustador de Spa-Francorchamps que veremos nesta lista. Mas antes, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se! Pierre Gasly sofreu o acidente mais forte da sua vida durante os testes de pré-temporada de 2019.
No circuito de Barcelona-Catalunha, durante seu primeiro ano com a Red Bull, depois de ser promovido da Toro Rosso, o piloto pilotava o RB15, o novo monoposto da equipe para aquela temporada. Em uma das curvas rápidas do último setor, Gasly perdeu o controle do carro e aconteceu o seguinte. O Red Bull foi direto contra as barreiras e o impacto foi muito forte. O RB15 sofreu danos importantes na parte dianteira e lateral do carro, e devido à magnitude da batida, a direção de prova interrompeu a sessão com bandeira vermelha. O acidente foi tão severo que a Red Bull não pôde continuar rodando naquele dia e teve que encerrar sua jornada de testes. Felizmente, Gasly conseguiu sair do carro ileso. Isaac Hager sofreu o acidente mais assustador de sua carreira durante o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2025. Em Silverstone, sob uma chuva intensa que levantava enormes nuvens de spray, a visibilidade era praticamente nula. Nessas condições, Hager se aproximou rapidamente da Mercedes de Kimi Antonelli e então não se vê. Não se vê. Ah, bom, ele não viu. Ele não viu. Foi o que eu dizia quando relançam todos juntos? Eu não vi. Quero dizer, ele apareceu de novo, cara. Oh, meu Deus. No meio do spray, Hager não conseguiu ver o carro à sua frente e acabou batendo na traseira da Mercedes de Antonelli. Ele não teve tempo de reagir, então levou uma pancada muito forte que destruiu completamente a parte dianteira do seu monoposto. Após o incidente, a direção de prova acionou o safety car para neutralizar o Grande Prêmio. Os danos no carro eram grandes demais para continuar, então Hager teve que abandonar e seu fim de semana chegou ao fim. Finalmente, o piloto conseguiu sair do monoposto sem maiores consequências. No entanto, esse não é o único acidente em Silverstone que veremos nesta lista, e muito menos o pior. O momento mais assustador na jovem carreira de Kimi Antonelli aconteceu durante o Grande Prêmio da Itália de 2024. Em Monza, durante o treino livre, um italiano estava andando com a Mercedes no mesmo fim de semana em que foi anunciado como piloto da equipe para a próxima temporada. Em uma das áreas mais rápidas do circuito, Antonelli perdeu o controle do carro e o seguinte aconteceu. Antonelli decola! Vai para a brita e para a água! O Mercedes bateu violentamente nas barreiras e deixou o carro com danos importantes na parte dianteira. Por isso, a sessão teve que ser interrompida enquanto os comissários retiravam os destroços do monoposto. O incidente marcou assim o fim da sua participação naquele treino e da sua estreia. Finalmente, Antonelli saiu do carro sem problemas. Alex Albon sofreu o impacto mais forte da sua carreira durante o Grande Prêmio da China de 2019. No circuito internacional de Xangai, durante o terceiro treino livre, o piloto tailandês enfrentava sua temporada de estreia na Fórmula 1 com a Toro Rosso. A poucos minutos do fim da sessão, Albon saiu largo na última curva. Ao tocar a grama sintética fora da pista, o carro perdeu completamente a aderência e então... Por ter quebrado do jeito que esse carro quebrou, veja, ele vai entrar na última curva, perde o controle em cima da zebra. A Toro Rosso saiu do controle em alta velocidade e acabou batendo violentamente contra as barreiras. O impacto foi brutal e registrou uma força G próxima de 49 Gs. O carro ficou praticamente destruído. No entanto, após o impacto, o piloto tranquilizou a equipe pelo rádio e foi levado ao centro médico para uma avaliação de rotina. Por causa do acidente, a sessão foi encerrada mais cedo com bandeira vermelha enquanto retiravam os destroços do carro. Os danos foram tão graves que a equipe não conseguiu reparar o monoposto a tempo, o que deixou Albon fora da classificação. Oscar Piastri teve o acidente mais forte da sua vida durante o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2025. No circuito de rua de Baku, durante o Q3, o piloto australiano estava forçando ao máximo em busca da pole position. A pole, que era particularmente importante para ele, já que chegava naquele fim de semana em plena luta pelo campeonato, o que aumentava ainda mais a pressão por conseguir uma boa posição de largada. E em uma pista estreita, rápida e cercada por muros, Piastri tentava extrair cada milésimo de segundo, mas sua tentativa terminou assim.
Esse acho que foi o pior impacto de todos. Olhem onde ficou a roda e a suspensão dianteira direita. Juan, impressionante. A McLaren perdeu o controle e acabou batendo forte contra as barreiras. O impacto deixou o carro seriamente danificado e pôs fim imediato à sua tentativa de classificação. Por isso, a sessão teve que ser interrompida enquanto os comissários retiravam os destroços do carro. E apesar da frustração, Piastri conseguiu sair do carro por conta própria. Franco Colapinto viveu o momento mais impactante de sua carreira durante o Grande Prêmio de Las Vegas de 2024. No circuito de rua de Las Vegas, durante o Q2, o piloto argentino buscava avançar para a próxima fase em um dos traçados mais rápidos do mundo. Em plena volta rápida, Colapinto estava forçando ao limite entre os muros do circuito e vinha melhorando seus tempos. Mas então isso aconteceu. Ó, grande acidente. E de novo, aí está a Williams com danos. Franco Colapinto tentando entrar entre os 10 primeiros. A Williams perdeu o controle e acabou batendo com força contra as barreiras, primeiro em uma e depois em outra. O impacto aconteceu em alta velocidade e deixou o carro gravemente danificado, com várias peças espalhadas pela pista. Por isso, a classificação foi interrompida enquanto os comissários removiam os destroços do carro. Assim, o acidente encerrou sua participação na sessão e Colapinto conseguiu sair do carro após o impacto. George Russell teve o acidente mais assustador de sua vida durante o Grande Prêmio da Austrália de 2024. No circuito urbano de Albert Park, quando a corrida entrava em suas voltas finais, o piloto da Mercedes disputava a posição com Fernando Alonso. Russell estava extremamente próximo do Aston Martin, tentando pressioná-lo para encontrar uma oportunidade de ultrapassagem até que isso aconteceu. Russell bateu, como já aconteceu em outra corrida. Russell comete um erro e bate. Olhem como ficou o carro. Russell perdeu o controle da Mercedes ao andar tão colado no carro à frente. O carro bateu no muro, voltou para a pista e ficou capotado no meio do circuito. Após o acidente, a corrida teve que ser neutralizada com o Virtual Safety Car enquanto os comissários atuavam no local do incidente. No entanto, pela posição em que terminou, Russell entrou em pânico. Red flag. Apesar do susto, o piloto britânico conseguiu sair do carro sem sofrer lesões. Oliver Mann viveu um dos acidentes mais fortes de sua vida durante o Grande Prêmio do Japão de 2026. Durante a corrida no circuito de Suzuka, ao chegar a uma das curvas mais rápidas do circuito, o piloto britânico se deparou com um carro que estava até 50 km por hora mais lento. Sem margem para reação, ele foi obrigado a sair para a grama para evitar o contato, mas isso aconteceu. É assim que está acontecendo. Aqui aconteceu com Oliver Bearman. E vejam, uma batida fortíssima, uma batida muito forte. O monoposto atravessou a brita e acabou batendo nas barreiras em altíssima velocidade, em um impacto extremamente violento que gerou uma desaceleração próxima de 50 dix. Devido à gravidade do acidente, a corrida foi neutralizada enquanto os comissários garantiam a segurança. E apesar da violência da batida, Bearman conseguiu sair do carro por seus próprios meios, embora com dores no joelho. Esteban Ocon sofreu o acidente mais violento de sua carreira durante o Grande Prêmio de Miami de 2022. Durante o terceiro treino livre, o piloto da Alpine tentava completar uma última volta rápida antes do final da sessão. Mas em uma das zonas rápidas do circuito, ele perdeu o controle do carro e aconteceu o seguinte. Tem bandeiras amarelas no setor 3 e ali apareceu o carro. Esteban Ocon bateu ali. O Alpine bateu violentamente contra o muro. O impacto foi brutal e superou os 50 Gs, um dos mais fortes registrados nessa temporada. Além disso, a batida aconteceu contra um muro que não tinha barreiras de proteção Tech Pro, o que gerou críticas da equipe e obrigou a FED a instalar proteções nessa área antes da classificação. O monoposto foi totalmente destruído no impacto e a sessão interrompida para a retirada dos destroços. Esse acidente deixou Ocon bastante dolorido durante o resto do fim de semana, embora ele ainda tenha conseguido competir no dia seguinte. E embora os 50 Gs do impacto tenham sido uma brutalidade, esse não é o mais forte que veremos nesta lista.
Lando Norris sofreu o acidente mais assustador de sua vida durante o Grande Prêmio da Bélgica de 2021. Em Spa-Francorchamps, durante o Q3, a chuva caía com intensidade e a pista estava extremamente molhada. Na verdade, Norris já havia avisado pelo rádio que as condições estavam muito complicadas, mas mesmo assim saiu para buscar sua volta rápida. E então isso aconteceu. Continuação que... Sim, ele conseguiu! Sim, ele conseguiu! É Lando Norris! O impacto foi assustador. O McLaren perdeu o controle ao passar pelo Eau Rouge Raidillon, deslizou e bateu violentamente contra as barreiras. Depois ele ricocheteou, cruzou a pista e colidiu no muro do outro lado. Devido ao ocorrido, a classificação foi interrompida com bandeira vermelha enquanto os comissários removiam os destroços. Felizmente, Norris conseguiu sair do carro após o acidente, e a partir da batida, vários pilotos pediram para que a classificação não fosse reiniciada com aquela chuva. No entanto, a sessão foi retomada após alguns minutos. Nico Hülkenberg viveu o momento mais impactante de sua carreira no Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2018. No circuito de Yas Marina, durante a primeira volta, ele lutava para ganhar posições e tentou ultrapassar o Haas de Romain Grosjean por fora. Então aconteceu o seguinte. Atenção, Volko! Volko! Acidente grave de Hülkenberg! Acidente grave de Hülkenberg! Vamos ver o que vai ser decidido. Ui, pode ter safety car. Safety car com certeza. Safety car com certeza. Hülkenberg fez contato com a roda dianteira de Grosjean, o que fez com que seu Renault voasse de lado, desse duas cambalhotas e acabasse batendo forte contra o muro. O momento foi de arrepiar. O carro ficou de cabeça para baixo, e Hülkenberg ficou pendurado dentro do monoposto pelos cintos, enquanto pequenas chamas apareciam na parte traseira do carro. Os comissários tiveram que intervir rapidamente, virar o monoposto e estabilizá-lo para que o piloto pudesse sair. Após várias tentativas, segundos de tensão, Hülkenberg finalmente conseguiu sair do monoposto sem sofrer lesões graves, graças ao halo que protegeu sua cabeça. Valtteri Bottas sofreu o acidente mais assustador de sua carreira durante o Grande Prêmio do México de 2019. No Autódromo Hermanos Rodrigues, durante o Q3, o piloto da Mercedes tentava melhorar seu tempo nos últimos segundos da sessão. Em sua última tentativa, Bottas vinha forçando ao limite quando perdeu o controle do carro ao sair da última curva. E então isso aconteceu. E aí está a Mercedes. Bem, a Mercedes de Valtteri Bottas foi para o muro. A Mercedes bateu violentamente contra as barreiras. O impacto foi muito forte e deixou o carro completamente destruído na parte dianteira. A batida interrompeu a sessão com bandeira vermelha até os comissários retirarem os destroços. Felizmente, Bottas conseguiu sair do carro por seus próprios meios após o acidente. Lance Stroll sofreu o impacto mais forte de sua vida durante o Grande Prêmio de Singapura de 2023. No circuito de rua de Marina Bay, durante o Q1, o piloto da Aston Martin tentava completar uma volta rápida para avançar para a próxima fase. No entanto, ao sair da última curva do circuito, Stroll perdeu o controle do carro e isso aconteceu. Este é Stroll. Ah, ele bateu. E agora tem bandeira. Agora está em bandeira vermelha. Sessão termina com ela. Por enquanto é amarela, mas vai mudar para vermelha. O Aston Martin bateu violentamente contra as barreiras. O impacto foi tão forte que o carro ricocheteou e ficou completamente destruído, com várias peças do monoposto espalhadas pela pista. Com o impacto, a classificação foi interrompida com bandeira vermelha para a limpeza dos destroços. O impacto deixou Stroll bastante dolorido, e após ser avaliado pelos médicos, a Aston Martin decidiu retirá-lo do Grande Prêmio de domingo por precaução. Gabriel Bortoleto sofreu o acidente mais forte da sua vida na sua corrida em casa, no Grande Prêmio do Brasil de 2025. No circuito de Interlagos, durante a corrida sprint, a pista estava molhada e as condições eram delicadas para os pilotos. Na volta 23, Bortoleto perseguia de perto Alexander Albon enquanto se aproximavam da primeira curva, e quando tentou ultrapassá-lo, aconteceu o seguinte. Delicadas para os pilotos.
O carro bateu no muro dos boxes e foi lançado pelos ares. Depois, deslizou em alta velocidade pela pista antes de bater novamente nas barreiras ao lado das áreas de escape. O impacto foi brutal e o autódromo ficou em completo silêncio. Por fim, o carro parou na área de escape completamente destruído. Por sorte, Bortoleto conseguiu sair do monoposto por conta própria, embora tenha sido levado ao centro médico para exames antes de receber alta. Por outro lado, o impacto foi tão forte que a equipe teve que reconstruir o carro, o que o impediu de participar da classificação. No entanto, este não é o único acidente em Interlagos que veremos nesta lista, e muito menos o mais assustador. Carlos Sainz viveu o momento mais aterrorizante de sua carreira durante o Grande Prêmio da Rússia de 2015. No circuito de Sochi, durante o terceiro treino livre, o piloto da Toro Rosso perdeu o controle do seu carro e isso aconteceu. O carro bateu primeiro contra o muro e depois acabou encravado debaixo das barreiras de proteção. O impacto foi brutal e a cena assustadora. Além disso, durante vários segundos houve grande preocupação no box da Toro Rosso, pois a equipe não recebia nenhuma resposta pelo rádio quando tentavam se comunicar com ele, já que o sistema de comunicação do carro parou de funcionar. A sessão foi interrompida com bandeira vermelha enquanto comissários retiravam Sainz do carro. Durante a paralisação, o piloto foi retirado do carro, levado de maca à ambulância e transferido ao hospital para exames médicos. Finalmente foi confirmado que o piloto espanhol estava consciente e fora de perigo. No entanto, embora não tenha podido participar da classificação no sábado, recebeu autorização para participar da corrida no domingo. Max Verstappen sofreu o acidente mais grave de sua carreira durante o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2021. Em Silverstone, nas primeiras voltas, Verstappen disputava roda a roda com Lewis Hamilton, o rival direto com quem brigava pelo campeonato naquela temporada. Ambos os pilotos estavam no limite quando chegaram à curva Copse, e então... Hamilton tenta novamente por dentro e eles se tocam na Copse. Verstappen sai da corrida e é um grande acidente na Copse. Os dois carros fizeram contato e o Red Bull perdeu o controle, então foi lançado contra as barreiras a mais de 250 km por hora. O impacto foi assustador e registrou uma força próxima de 51 giants. O impacto foi tão forte que a corrida precisou ser interrompida com bandeira vermelha, enquanto os comissários se aproximavam do local. Para alívio de todos, Verstappen saiu andando do carro e foi levado para a ambulância, de onde depois foi transferido para o hospital para realizar exames médicos. Horas depois, Max recebeu alta médica sem lesões graves. Lewis Hamilton viveu o momento mais assustador de sua carreira durante o Grande Prêmio da Europa de 2007, no Nürburgring. Durante o Q3, o piloto britânico buscava conquistar a pole position que o ajudaria a manter a liderança do campeonato. Algo realmente impressionante, levando em conta que era sua temporada de estreia na Fórmula 1. Hamilton vinha em uma volta muito rápida e tinha acabado de marcar o melhor primeiro setor. Mas de repente, aconteceu algo totalmente inesperado. A roda dianteira direita da McLaren falhou e o carro ficou completamente fora de controle. A mais de 240 km por hora, o monoposto foi direto contra as barreiras. O impacto foi assustador e a classificação parou imediatamente com bandeira vermelha, enquanto médicos correram ao local do acidente. Lewis Hamilton ficou atordoado dentro do carro e teve que ser retirado em uma maca com colar cervical antes de ser levado ao centro médico para exames preventivos. Felizmente, ele não sofreu ferimentos graves e pôde participar da corrida no domingo. Sérgio Pérez sofreu o acidente mais impactante de sua vida durante o Grande Prêmio de Mônaco de 2011 no circuito de rua de Monte Carlo. Na classificação, o piloto mexicano disputava sua estreia na Fórmula 1 com a Sauber. Em plena volta rápida, ao sair do túnel, Pérez tocou levemente o muro, perdeu o controle do carro e então... O Sauber bateu de frente nas barreiras em alta velocidade. O impacto foi assustador. Após a primeira batida, o carro ricocheteou violentamente contra as proteções e depois bateu de lado no muro interno da chicane.
Por isso, a sessão foi interrompida imediatamente com bandeira vermelha. Pérez ficou atordoado no monoposto e foi retirado pelos médicos em uma maca, sendo levado de ambulância ao hospital. Posteriormente, os exames médicos confirmaram que ele sofreu uma concussão cerebral e um hematoma na coxa, por isso não pôde participar do Grande Prêmio de Mônaco, nem da corrida seguinte no Canadá. Mas antes do último lugar, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. Fernando Alonso viveu o acidente mais assustador de sua carreira durante o Grande Prêmio do Brasil de 2003. Na volta 54 com a pista molhada, Mark Webber perdeu o controle de seu Jaguar e aconteceu o seguinte. Os destroços voaram por toda a pista, e Fernando Alonso, que se aproximava a quase 300 km por hora, não teve tempo de reagir. Fernando Alonso, que se aproximava a quase 300 km por hora, não teve tempo de reagir. Ele colidiu com uma das rodas soltas, perdeu o controle e bateu forte contra a barreira de pneus, fazendo com que a corrida fosse interrompida com bandeira vermelha. O impacto foi brutal. Fernando Alonso teve que ser retirado de maca e levado ao hospital, embora felizmente não tenha se ferido gravemente. Ao interromperem a corrida, o resultado foi válido 2 voltas antes do acidente, permitindo que Fernando Alonso subisse ao pódio sem terminar. No entanto, embora esses tenham sido os acidentes mais brutais sofridos pelos pilotos atuais da Fórmula 1, a verdade é que eles nem chegam perto de alguns dos mais assustadores que esse esporte já viu ao longo de sua história. Carros voando pelos ares, capotagens a mais de 300 km por hora e batidas tão violentas que parecia impossível sobreviver a elas. Então assista a este vídeo se quiser conhecer os acidentes mais assustadores da história da Fórmula 1.